Olá pessoal, vamos saber o que de mais importante acontecerá em Quando Me Apaixono, no resumo semanal de 14 a 18 de abril. Por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Germano vai até a sala de Gonçalo e menciona que está prestes a fechar um grande negócio, mas precisará viajar até a casa de campo do cliente para assinar os contratos. Ele sugere que Roberto o acompanhe. Gonçalo estranha o pedido, mas Germano justifica que seria uma boa oportunidade para Roberta aprender como funcionam os negócios. Após refletir por um instante, Gonçalo concorda. Honório recebe o advogado que traz boas notícias, com as imagens de Corina captadas pela câmera de segurança e o depoimento da mulher do centro. Agora há elemento suficiente para solicitada formalmente que ela seja procurada. Assim, as chances de Constança sair da cadeia aumenta. Honório fica esperançoso. Enquanto isso, na cela, Constança faz uma oração a Guadalupe para que a verdade apareça. O padre se reúne com Antônio. Preocupado com sua sobrinha, Antônio reconhece que o sacerdote não pode revelar o que ouviu na confissão de Aníbal, mas sugere que ele desconfie que Jerônimo não partiu por vontade própria. Deveria investigar a fundo. O padre reflete e conclui que essa pode ser a melhor decisão. Na fazenda, Carina e Manuela estão conversando quando o telefone toca. Manuela atende e chama Carina, informando que é Álvaro. Carina pega o telefone. Do outro lado, Álvaro explica que hoje é seu aniversário e, como presente, teve permissão para fazer uma ligação. Com a voz carregada de emoção, ele confessa que ouviu a voz dela é o melhor presente que poderia receber. O carcereiro obriga ele a desligar o telefone. O tempo já acabou. Carina fica em choque. Carlos está irritado por não poder usar suas mãos. Aí Priscila tenta confortá-lo, garante que está ali para ajudá-lo. Lázaro chega apressado, informando que Renata está chamando por ele. Carlos e Lázaro saem rapidamente do local. Carlos e Lázaro encontram Renata, Regina e Augusto. Renata informa que irá embora no dia seguinte. Renata pede que ele não mencione sua gravidez para Jerônimo. Renata exige que Carlos jure manter segredo. Relutante, ele promete. Lázaro, no entanto, não concorda, mas diante da insistência dela, se cala. Em seguida, Renata pede que todos os funcionários se reúnem na sala. Alisson liga para Aníbal rapidamente e diz que seu pai já está na Bonita e logo estará em casa. Aníbal responde que entendeu e continua sua busca. Regina, nesse momento, entra e pergunta por Adriana e Matias. Alisson responde que eles saíram para passear. Na Cruz de Amor, Aníbal está tentando decifrar a senha do computador. Ele reflete e tenta digitar Renata. Ao pressionar Enter, a tela se desbloqueia. Ele comemora. Na Bonita, Carlos informa aos funcionários que Renata quer conversar com eles após o almoço. Matilde pergunta o motivo e ele admite não saber ao certo, mas acredita que seja para se despedir e fazer um pedido especial. Carlos decide ir até os vinhedos e sai. Carina pergunta a Matilde se não há nada que ela precise fazer lá fora. Matilde hesita, mas após um instante muda de ideia e diz que vai sim. Lázaro também se levanta para sair, mas Carina pede que ele fique, pois precisa conversar. Manuela aproveita para chamar Hermínia e ir para a cozinha. Lázaro está curioso. Carina suspira e diz que a conversa é sobre Álvaro. Renata agradece a Augusto por tudo que fez por ela. Augusto vê nisso uma oportunidade e sugere que eles formem uma família e que ele assuma a paternidade do bebê. Renata fica paralisada, sem reação. Augusto propõe a Renata que o aceite como pai de seu filho. Renata, a princípio, resiste, mas no fundo fica emocionada com a atitude dele. Ao falar com Álvaro pelo telefone, Carina se preocupa e pede ao padre Severino que vá visitá-lo. Aníbal descobre nos registros do computador de Augusto que ele investigou a vida de Saul e Marina. A polícia finalmente prende a suposta Corina e ela confessa que o diretor do presídio lhe deu a criança e que há duas mulheres envolvidas no golpe, Josefina e Branca.
Beth conta a Honório que Germano a assedia. Depois, vê Roberta e Germano se beijando. Gonçalo autoriza Roberta a viajar com Germano para fechar um contrato fora da cidade. Honório informa a Gonçalo que encontraram Branca morta, mas não há nenhuma pista do paradeiro de Josefina. O delegado pressiona Corina para explicar por que estava com aquela menina e por que a deixou na casa de Constança. Ela confessa que fez tudo por dinheiro, conta que o diretor da ala psiquiátrica roubou a criança e ela apenas a levou para casa. O delegado quer saber quem mais está envolvido naquela história. Corina revela que outras duas mulheres também participaram e revela que são Josefina e Branca. Gonçalo, ao ouvir isso, não consegue conter a fúria e desabafa com Honório, dizendo que já suspeitava. O advogado, tentando manter a calma, aconselha que todos fiquem tranquilos, pois essas revelações podem ajudar a tirar Constança da prisão. O telefone de Gonçalo toca e ele sai da sala para atender. Honório aproveita para pedir ao advogado que permita ele dar a boa notícia para Constança sobre sua possível libertação. O advogado permite. Logo depois, Gonçalo retorna com uma expressão preocupante. Ele conta que Branca foi encontrada morta com uma carta de despedida no bolso, porém, a perícia confirmou que ela não se suicidou, e sim foi assassinada. De volta à delegacia, Gonçalo informa ao Honório que Josefina está sendo investigada pela morte de Branca. O cunhado fica perplexo e diz que todos estão correndo perigo. Gonçalo concorda e afirma que vai contratar seguranças para toda a família. Gonçalo diz que precisa contar tudo para Renata, mas não sabe como contar isso, já que Renata tem um problema no coração. Honório fica surpreso com a revelação. Gonçalo explica que tanto Renata quanto Roberta herdaram essa condição do pai. Honório fica pensativo e preocupado com Renata. Algo dentro dele diz que suas suspeitas estão certas. Na Cruz de Amor, Augusto fala ao telefone com Roberta. Ela pergunta por que o problema cardíaco de Renata a afetaria de alguma forma. Augusto, sem paciência, diz que ela pode parar de fingir, pois sabe muito bem o quanto lhe convém ser filha de Regina. Roberta insiste que é sim filha de Regina. Na Fazenda Bonita, o padre conversa com Carlos e quer entender essa história de que Matilde terminou com ele. Carlos conta como tudo aconteceu. Matilde chega bem nesse momento, sem ser vista, escuta tudo o que Carlos conta ao padre. Ele confessa que Priscila o beijou, mas no instante em que ela o beijou, percebeu que não havia beijo melhor do que o de Matilde, e com ela é que ele quer estar. Matilde ouve, emocionada, e satisfeita se afasta em silêncio. Aníbal chega na fazenda e encontra Alisson. Ele revela que está quase certo de que seu pai é culpado por Renata e Jerônimo não terem se casado. Alisson diz que já investigou e descobriu que Augusto é capaz de qualquer coisa para conseguir o que quer. Augusto manda Medeiros averiguar a produção de uvas da fazenda de Jerônimo. Na Bonita, o padre Severino diz para Matilde que está chateado por saber que ela e Carlos não vão mais se casar. Matilde pegou a mão do padre e foi até Carlos, decidida a resolver a situação. Enquanto isso, Priscila percebe o semblante abatido de Carlos e pergunta o que aconteceu. Ele conta que Matilde terminou com ele. Nesse momento, Matilde chega acompanhada do padre, que se apresentou a Priscila e educadamente pediu um momento a sós com os dois. Priscila concorda e sai, mas fica ouvindo do lado de fora. O padre Severino foi direto e quis saber se ele ainda a ama e Carlos respondeu que de todo o coração. Em seguida, o padre pergunta para Matilde e faz a mesma pergunta. Ela responde que sim, que ainda o ama. Carlos pergunta se ela aceita se casar com ele. Matilde diz que sim. Eles se beijam emocionados e Priscila sai furiosa. No escritório, Regina olha fotos de Renata e Roberta e não consegue entender o porquê de tudo isso. Antônio diz que provavelmente houve um erro no exame de DNA. Regina não acredita, pois foi ela mesma quem coletou o cabelo da escova de Roberta. Aníbal e Alisson procuram o padre Severino para contar que conseguiu achar informações sobre
Marina e Saul no computador de seu pai. O padre diz que precisa encontrar Marina, pois somente ela poderá esclarecer o que realmente está acontecendo. Honório conta para Constança que Corina contou tudo e revelou os nomes de quem estava por trás do plano, que era Josefina e Branca. Constança fica pasma com essa revelação. Na empresa, Roberta, fingindo estar indignada por Josefina ter escapado da prisão, pede explicações a Gonçalo. Ele explica que ela aproveitou o incêndio para fugir e diz que contratou segurança para toda a família. Gonçalo diz que Germano pediu para a convidar para uma viagem à casa de campo, onde precisa assinar alguns documentos, e pergunta se ela aceitaria ir com ele. Roberta aceita o convite. Josefina vai ao banco disfarçada e vai ao cofre. Lá, ela encontra um envelope cheio de dinheiro. Logo depois, encontra outro envelope com cédulas em diferentes moedas. Josefina fica radiante de tanta felicidade. Constança finalmente foi liberta e vai de encontro com Honório e Gonçalo. Todos estão emocionados. Antes de sair, Constância fez um pedido ao advogado, que entra em contato com a família da menina, pois deseja conversar com eles para dizer que a menina sempre foi bem cuidada ao seu lado. O padre Severino, preocupado, pede a Antônio que vá até o México procurar por Marina. Antônio aceita e partirá no final de semana. O padre o agradece. Na Bonita, Carina escuta uma conversa entre Adriana, Matias e Renata. Ela descobre que Roberta tem um caso com um homem casado. Adriana diz que Roberta nunca se importou com o estado civil de alguém e disse também que não acredita na história de que o capataz de Augusto havia se aproveitado dela. Carina fica pensativa. Gonçalo conta para Regina que Josefina fugiu. Regina fica assustada. Ainda abalada, pergunta se ele consegue distinguir Renata e Roberta apenas por fotografias. Ele responde que sim. Regina fica apreensiva. Antônio analisa a certidão de nascimento de Roberta e descobre que ela é filha de Roberto Gamba e Josefina. Antônio diz que agora tem certeza que a verdadeira filha de Regina é Renata. Ele liga para Isidro e conta sobre a certidão. Isidro pergunta se Antônio pode levar a certidão até ele. Antônio diz que sim. Na Bonita, Renata só pensa nos momentos vividos com seu amado Jerônimo. Renata, lidando com a ausência de Jerônimo, relembra o relacionamento deles e lutando para entender seu colapso. Ela é mostrada se preparando para deixar a fazenda A Bonita, se despedindo dos funcionários. Matilde lhe dá um terço e Alzira roupas de bebê, enquanto Carina oferece cobertores bordados à mão. Hermínia e Manuela expressam sua tristeza e oferecem bênçãos. Carlos e Lázaro também se despedem dela. Augusto e Aníbal se oferecem para levá-la ao aeroporto, mas ela recusa. Esta cena destaca o estado emocional de Renata e o carinho que os trabalhadores da fazenda têm por ela. Josefina presenteia Roberta com uma passagem de avião de primeira classe para a Suíça, financiada pelo dinheiro que ela recebeu por ajudar Branca a prender Constança. Elas planejam partir no aniversário de Roberta, depois que ela receber sua herança. Josefina ameaça Roberta, afirmando que seus planos com seu amante falharem, ela ficará sem nada. Esta sessão revela a natureza manipuladora e gananciosa da aliança de Josefina e Roberta. Constança e Honório são mostrados confortando os pais de Amparo, que ainda estão perturbados com o desaparecimento da filha. Constança compartilha sua própria experiência de perder um filho e expressa o amor que sente por Amparo. Ela dá aos pais os presentes que havia comprado para a bebê. Honório lembra Constança das bênçãos em sua vida e antecipa seu futuro papel como avó. Aníbal confronta Alison sobre seu transtorno alimentar, expressando preocupação com sua saúde. Ele ameaça contar à avó dela se ela não procurar ajuda. Alison concorda em falar com Carina. Aníbal é mais tarde expulso do rancho Cruz de Amor por Augusto. Ele sai com dignidade, recusando o dinheiro de Augusto.
Álvaro recebe a visita do padre Severino, que o informa do suicídio de Ezequiel. Álvaro reflete que, com Ezequiel morto e ele preso, Augusto se beneficia, pois ninguém pode revelar seus erros. O contador da empresa revela uma quantia faltante nos fundos da empresa. Germano cobre a quantia com um cheque. Roberta o questiona seus motivos. Roberta depois desafia Germano, perguntando se seu cuidado com ela se estende ao divórcio de sua esposa. Gonçalo informa Renata que Branca está morta e Josefina desapareceu. Regina, desconfiada que Josefina esteja escondida, e Adriana acredita que ela tem um cúmplice. Antônio confronta Marina sobre sua suposta fuga com Jerônimo. Marina nega a acusação, afirmando que não vê Jerônimo desde que saiu da cidade. Antônio descobre que Saul mentiu sobre Marina e Jerônimo estarem juntos. Marina tenta entrar em contato com Jerônimo, mas não consegue. Regina se lembra de quando a empregada a avisou que viu Josefina e Roberta conversando e continua desconfiada de Roberta. Roberta nega que Josefina a tenha contatado quando Regina liga. Alisson confidencia a Karina sobre seu transtorno alimentar, revelando seu medo de ser gorda e seu desejo de evitar comer. Karina oferece apoio e promete encontrar um psicólogo para ela. Antônio e Marina vão ao hospital procurar Saul, mas descobrem que ele está afastado por tempo indeterminado. Constança e Renata discutem sobre a gravidez de Renata e a ausência de Jerônimo. Constança avisa Renata que Josefina estava por trás da história de Corina. Josefina liga para Roberta, revelando que sabe da gravidez de Renata e do abandono de Jerônimo. Germano ouve a conversa. Antônio informa Regina e Renata que Saul mentiu e que Marina está morando sozinha. Ele garante que Jerônimo nunca viajou com Marina. Renata fica chocada com a notícia. Renata fica chocada e aliviada, percebendo que Jerônimo não abandonou. Regina e Constança expressam sua descrença na história inicial. Antônio avisa que o desaparecimento de Jerônimo sugere algo terrível que aconteceu, levando Renata a procurá-lo com urgência. Em outra parte da cidade, Sabina, uma mulher com habilidades de cura, está cuidando de um homem inconsciente, que é Jerônimo. Ela o encontrou perto de uma ravina, onde homens jogaram seu corpo. Ela está determinada a salvá-lo usando o seu dom dado por Deus. Ela se pergunta sobre a identidade do homem e por que alguém tentou matá-lo. Na fazenda, Carlos e Matilde discutem o casamento que está por vir. Eles decidem se casar no domingo seguinte, apesar da ausência de Jerônimo. Priscila os observa com ressentimento. Matias e Adriana revelam a Honório que Roberta e Germano estão tendo um caso. Honório fica chocado e revela que Germano também tentou tirar vantagem de Beth. Matias sugere informar seu pai sobre o comportamento de Germano, enfatizando que as ações de Germano são inaceitáveis, independentemente de sua amizade com a família. Adriana expressa seu desgosto por pessoas que abusam de seu poder. Aníbal e Alisson abordam Carlos e Lázaro em busca de trabalho na fazenda. Aníbal revela que foi expulso da casa, porque não precisa mais fingir que apoia o relacionamento de Augusto com Renata. Carlos e Lázaro se surpreendem com sua coragem. Renata descobre por Antônio que ele só contou a padre Severino sobre Marina. Ela liga para a fazenda para falar com Carlos com urgência. Lázaro desconfia dos motivos de Aníbal, suspeitando que seja um plano de Augusto. Carlos diz que não pode contratar ninguém sem a aprovação de Jerônimo. Aníbal revela que não tem para onde ir. Hermínia interrompe para informar Carlos sobre o telefonema urgente de Renata. O capataz de Augusto pergunta sobre a situação na Fazenda Bonita.
descobrindo que Carlos e Priscila estão gerenciando a produção de vinho. O capataz menciona o envolvimento de Augusto com a vinícola Renascer. Renata conta a Carlos que Antônio foi ver Marina e Jerônimo não está com ela, insistindo para que ele vá à polícia. Carlos e Lázaro seguem para a delegacia. Matilde expressa alívio por Jerônimo não fazer algo cruel. Manuela alerta contra a esperança prematura, temendo o pior. Padre Severino conversa com Marina, revelando que Saul contou a Renata que Jerônimo a abandonou grávida. Marina fica surpresa ao saber da gravidez de Renata. O padre insiste para que Marina volte para casa, mas ela se recusa, determinada a encontrar Saul e entender suas mentiras. Augusto relembra seu plano com Saul, incluindo ordenar que Marina viajasse sobre o nome de Jerônimo e o papel de Saul em espalhar a história falsa. Augusto espera que Jerônimo esteja morto e planeja estar com Renata em breve. Priscila é abordada pelo capataz de Augusto, que diz estar interessado na produção de vinho. Ele tenta obter informações dela, mas ela sugere que ele fale com Carlos. Marina está observando Luz para Alison para que ela possa falar com Aníbal. Manuela desaprova a associação de Alison com Aníbal. Alison diz a Aníbal que Karina está procurando um psicólogo. Regina informa Renata que Gonçalo contratou um investigador para encontrar Jerônimo. Renata pede que Antônio acompanhe até um local. O jovem retorna com as ervas para Sabina, alertando-a sobre o perigo potencial do homem consciente. Sabina permanece firme em sua decisão de ajudá-lo. Honório conta a Matias que Germano pegou emprestado a casa de campo do cliente. Honório pede para Beth descobrir o endereço da casa de campo. Beth revela que viu Germano e Roberta se beijando. Marina recebe a visita de Renata e Antônio. Renata pergunta a Marina quando viu Jerônimo pela última vez. Marina revela que Jerônimo escolheu Renata em vez dos filhos. Marina revela que seu tio lhe contou sobre sua gravidez. Elas concordam em se unir para encontrar Saul e descobrir a verdade. Priscila confronta Matilde sobre o paradeiro de Carlos e menospreza o conhecimento de Matilde sobre vinho. Matilde retruca que ela e Carlos compartilham uma conexão que Priscila nunca entenderá. O detetive informa a família que a polícia foi notificada. Renata se oferece para participar da busca, mas Gonçalo e o detetive desaconselham por questão de segurança. O detetive pede uma foto de Saul. Roberta chega à mansão e fica sabendo do desaparecimento de Jerônimo. Ela sugere, como maldosa é, que ele tenha fugido com Marina, irritando Renata. Renata acusa Roberta de trazer só sofrimento. Roberta liga para Augusto, exigindo saber o que ele fez com Jerônimo. Augusto garante que Jerônimo nunca mais voltará. Roberta jura descansar somente quando Renata estiver morta. Augusto ordena que alguém bloqueie todos os registros de voo do fim de semana. Lázaro hesita em trabalhar com Aníbal devido à ligação com Augusto, mas permite que ele passe uma noite na fazenda. Regina conforta Renata, que se sente culpada por tratar mal Roberta. Regina afirma que Renata é sua filha de alma e acredita que Jerônimo está vivo. Inês insiste a Regina que Roberta tem o sangue de Josefina e sugere que Regina pergunte a Gonçalo sobre uma foto enviada por Josefina. Gonçalo identifica Roberta na foto enviada por Josefina como sendo Renata, o que causa confusão. Inês promete revelar tudo com a presença de Isidro e Antônio. O médico revela que Saul está viciado em jogos e pode ser demitido. Marina decide procurar Saul. Germano propõe uma viagem a Miami para ver o filho de Gema juntos, surpreendendo-a. Regina está confusa sobre a troca de fotos de Josefina e o que Inês e Isidro têm a revelar.
Roberta viaja com Germano para assinar o contrato, mas sua conversa telefônica com Josefina revela uma ligação tensa. Renata está impaciente com as notícias de Jerônimo e se recusa a ir ao médico. Augusto recebe uma confirmação de que não há pistas sobre o desaparecimento de Jerônimo e promete o pagamento. Aníbal mostra uma carta cruel de Augusto e Carlos permite que ele fique na fazenda. O padre revela que Antônio foi ao México buscar notícias da sobrinha e que Saul enganou a todos. O padre menciona que Álvaro suspeita que Augusto tenha matado Ezequiel. Marina sugere que o detetive procure Saul em Las Vegas. Germano ouve Roberta falando rudemente com Josefina ao telefone. Jerônimo está inconsciente e Sabina cuida dele.